Opus Contra Natura, o 12º álbum de estúdio do Behemoth, banda polonesa de black death metal. É o tema da resenha desta semana deste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Flamarion Caldeira Ramos e eu sou professor de filosofia da Universidade Federal do ABC, e neste canal eu falo de diversas coisas, além de alguns cursos de filosofia, algumas aulas, entrevistas. Vocês encontrarão também alguns vídeos que eu fiz este ano apresentando minha coleção de discos e fazendo resenha dos lançamentos deste ano de 2022. Muito bem, então hoje eu vou falar do Behemoth. E antes de falar do Opus Contra Natura, por favor se inscreva nesse canal e acompanhe os próximos vídeos, né, sobre lançamentos que eu vou falar, dos lançamentos ainda deste ano e quem sabe dos próximos. Muito bem, o Behemoth é uma banda que surgiu em 1991 na Polônia, mais precisamente na cidade de Gdansk. Ora, Gdansk é também, né, conhecida como Danzig, quando estava no domínio do Império Prussiano e da Alemanha no século XVIII e XIX. Foi lá que nasceu o filósofo Arthur Schopenhauer, filósofo alemão que eu estudei, né, e sobre o qual eu dei já vários cursos, e inclusive vocês encontram, vocês que me seguem aqui neste canal, um curso sobre a filosofia de Schopenhauer. Mas hoje não é hora de falar de filosofia, e sim de música, heavy metal extremo, e é isso que o Behemoth faz e entrega muito bem. Como eu disse, a banda surgiu em 1991 na Polônia, portanto já está há 30 anos na estrada e passou por diversas fases. Inicialmente era uma banda de black metal típica dos anos 90, com uma sonoridade bastante pesada, extrema, barulhenta, com os blast beats, tremolos e aquele vocal gutural, sombrio, um tanto quanto tosco nas produções, mas o black metal típico dos anos 90. Até que em 1999, né, ao lançar o seu terceiro trabalho de estudo, ou melhor, quarto, em 1999, o Satânica, que é esse disco aqui, a banda apresentou uma sonoridade mais próxima do death metal, né? E é por isso que muita gente conhece o Behemoth como uma banda de death metal. De fato, do Satânica até o Evangelho, a banda lançou 6 álbuns muito bons, né? Alguns clássicos como Zoski Cultus e Demigod, que são de fato álbuns com uma sonoridade death metal. Mas a presença das letras e dos conceitos do black metal é onipresente em toda a carreira da banda. Então é uma banda que eu considero, chamo de black metal, né? Apesar do próprio líder da banda, o Nergal, rejeitar rótulos, né? Mas muito bem, depois de um período, né, de crise, não propriamente da banda, mas uma crise que atingiu, né, o líder, o Nergal, por conta de problemas de saúde, problemas com a justiça na Polônia, a banda lançou em 2014 um álbum chamado The Satanist. Esse álbum aqui, também lançado no Brasil pela Shirigami Records. E é um álbum, né, um dos melhores álbuns da década passada, mas que apresentou uma ligeira modificação na sonoridade dessa banda, né? Aquele death metal mais brutal deixou espaço para um black metal mais sinfônico, mais diversificado, com linhas vocais mais diferenciadas, né? Alguns corais nos refrões, especialmente, uma maneira de cantar, né, do Nergal um tanto quanto mais dramática. E foi nesse momento, de fato, que a banda atingiu assim um público mais amplo, e foi nesse momento também, para confessar para vocês, que eu me interessei mais pela banda, né? E de fato, o The Satanist é um dos melhores discos de black metal dos anos 2000, com certeza, né, deste século, e a banda vem entregando bons álbuns, né? O anterior ao
Opus Contra a Natura, o álbum I Loved You at Your Darkest, foi um álbum que dividiu opiniões, né? Não foi um álbum tão bem recebido como The Satanist. E também este álbum aqui, né, o Opus Contra a Natura, ele tem recebido críticas controversas, né? Diversificadas, né? Alguns achando o trabalho bom, outros nem tanto, né? Talvez muitos lamentando que a banda não esteja mais fazendo aquele black death metal brutal, né, de álbuns como Demigod, e esteja cada vez mais explorando uma sonoridade sinfônica, né? Bem, qual é a minha opinião? A minha opinião, para adiantar, é que o álbum é muito bom, é um álbum muito forte, melhor do que o anterior, embora não seja um novo The Satanist. Mas é um álbum muito bom, muito bem pensado. É um álbum que não é um álbum conceitual, mas ele tem uma lógica de encadeamento das faixas, das letras, né, que é muito bem montada, né, um álbum bem produzido, bem pensado. As letras são interessantes, como sempre, né, é um destaque das letras, né, o Nergal, né, o Adam Darsky Nergal, né, ele é um cara bastante culto, né, ele fez história na Universidade de Gdansk, estudou latim, então as letras que são escritas em inglês têm algumas frases em latim, expressões gregas, frases em alemão, e isso não apenas nesse último álbum, mas nos anteriores isso também está presente. Então é um elemento bastante interessante. Não são letras fáceis de interpretar, elas dão muito o que pensar, mas sempre com um interesse bastante grande. Então, eu vou falar desse disco faixa por faixa, né? Antes disso, eu vou falar uma coisa sobre o material em si, né? A mídia física, né? O álbum foi lançado pela Shinigami Records no Brasil, né? A partir da Nuclear Blast Internacional. E foi lançada nessa versão slipcase, com o acrílico, né? E aí uma capa simples, né? Sem o encarte, porque o encarte vem à parte, né? Justamente para que, como ele é tem um papel especial, né? Ele vem assim fora do acrílico para não ser prejudicado, né? Mas isso não justifica o fato desse álbum estar sendo vendido a um preço tão caro, né? Ele custa em média R$60 lá na Galeria do Rock, né? Então, enquanto que os lançamentos atuais custam entre R$45 e R$50, esse está num preço bastante elevado. Pode ser pelo material usado no encarte, né, que é o material, né, de livro de arte, né, um papel especial, né, para dar um realce às ilustrações. Mas, enfim, fica aqui uma reclamação como um consumidor de mídia física. Bem, vamos falar então da sonoridade da música, que é o que mais interessa, né? Temos essa capa aí também. Bem, as músicas são 10 faixas que percorrem cerca de 43 minutos, né? 10 faixas muito fortes, como diz a Filipeta aqui da gravadora, né? São 10 furiosos capítulos mostrando a luta da banda contra os valores morais e éticos praticados pela sociedade atual. De fato, é isso, né? Mas é um pouco mais pesado que isso. Na verdade, o Nergal e os seus companheiros de banda, né? Orion no baixo, Inferno na bateria e Seth na guitarra, convocam para uma guerra contra o cristianismo ao lado de Satã, que aqui recebe diversos nomes. E o que acontece, né, tentando assim interpretar o conceito do disco como um todo, é uma guerra de rebelião em que temos escravos que se libertam desta opressão contra os deuses, né, que fazem um motim em nome da liberdade, né? Então
Você tem, digamos assim, uma visão, por um lado satanista, por outro lado liberal, anarquista, né? Pelo menos não é nada que se aproxime de um nacionalismo extremista de direita, típico de bandas de black metal do leste europeu e da Polônia até em particular. Não temos isso aqui, isso é muito interessante, né? A banda ela tem assim uma repercussão mais universal, né? Isso, né, para até deixar de lado, né, o mal-estar que em muitos causou, inclusive em mim, o fato do Nergal, né, ter falado algumas bobagens alguns anos atrás contra os antifascistas na Polônia. Mas enfim, deixando essa questão polêmica de lado e indo para as músicas. O álbum abre com a introdução chamada Post-God Nirvana, né? Nirvana Post-God, né? Nada mal para um título de uma banda que surgiu na mesma cidade de Schopenhauer, né? Um filósofo que era ateu e, né, tinha na ideia de Nirvana um caminho de redenção. Aqui não se trata, né, de um Nirvana no sentido de uma negação do querer viver, pelo contrário. Aqui há uma evocação aos libertinos, para que a vontade deles seja feita a partir do culto ao demônio. Há uma saudação à besta. Então, Hail the Beast, né? Uma aguinha aqui com a minha caneca especial. E nós passamos para segunda faixa chamada Malaria Vulgata, né? Que é aquela que traz esse conceito de uma hostilidade contra a natureza humana, contra a natureza covarde humana, nesse ponto, né? Aquela que tende ao rebanho, à opressão, que se deixa levar pela opressão no culto a um Deus que não é o Deus imortal do sol, que corresponde de fato àquela força subjacente à natureza, né, na minha visão, que está presente na terceira faixa, The Deathless Sun, a mais forte do álbum, né, aquela que deve estar presente nos shows que a banda vai fazer, né? A banda vem justamente nesta semana, né? Estou gravando esse vídeo no dia 9 de novembro. A banda começa uma turnê no Brasil a partir do dia 10, chega a São Paulo no dia 13 de novembro, uma turnê junto com a banda sueca Arch Enemy, né? Eu pretendo estar nesse show em São Paulo no próximo dia 13. E certamente essa faixa The Deathless Sun estará presente, é uma das mais fortes do disco. A faixa 4, Of My Herculean Exile, é muito boa também, tem um ritmo mais cadenciado, quase um doom metal. E temos Neo Spartacus, né, um título muito interessante dentro daquele conceito que eu expliquei, ou tentei interpretar, de uma rebelião anticristã. Bem, temos então, todas as faixas são muito boas. Off to War é também um destaque, né? A sétima faixa. As duas últimas faixas, Die Becoming Eternal e Versus Christus, são as faixas mais sinfônicas, que tem essa sonoridade menos próxima do death metal, que a banda veio praticando, né, em boa parte dos seus álbuns, para uma sonoridade mais sinfônica de bandas como Emperor e Timo Burger, nos bons momentos. Eu espero apenas que a banda não deixe que esse impulso sinfônico acabe, né, com a brutalidade da música, né, que deve manter uma certa simplicidade para manter realmente o pé no metal extremo e não se dissolver completamente como de fato está acontecendo com o Dimmu Borgir. Mas enfim, Opus Contra Natura é um dos grandes lançamentos do metal extremo de 2022, um álbum muito bom, não vai agradar a todos,
é um álbum com uma sonoridade complexa, mas com um peso e uma brutalidade bastante presente. Não vejo que a banda esteja tirando o pé, né, para agradar fãs e atingir um público maior. Pelo contrário. Então é um álbum altamente recomendável. Opus Contra a Natura, Behemoth. Espero vê-los, vocês, no show do Behemoth nesse domingo em São Paulo. Vocês que não estão em São Paulo, que vejam aí mais próximo da sua cidade esta banda, né? Porque o show realmente é um grande show, como nós pudemos ver a partir do lançamento do ano passado desse ótimo In Absentia Dei, né? Um disco ao vivo feito a partir de uma igreja, né, particular. Então, é claro que o show aqui não vai ter todo aquele aparato, mas essa sonoridade da banda vai estar presente. Então é um show que vale muito a pena. Não é a primeira vez que a banda vem ao Brasil. Eu fui quando ela veio em 2014, não fui em 2019, mas pretendo ir desta vez. Então é isso, meus caros. Vamos continuar comentando os lançamentos deste mês de novembro de 2022. Continuem acompanhando o canal e keep the flame burning.